Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Harry Macena. E aqui é Arthur Brasil. Estamos de volta com o Florescast, podcast do Florestal Brasil, depois de muito tempo sem publicar episódios novos. A gente espera que esse ano... Todo ano a gente fala isso, né? Não, esse ano a gente não... E a gente sempre acaba parando. Mas realmente dá muito trabalho, galera, fazer podcast, fazer Instagram e site e tudo mais. Mas a gente gosta muito de fazer o Florescast e a gente promete para vocês que vai fazer o possível para que esse ano a gente realmente agora não pare mais. Mentira! Embale aí, faça vários episódios pra galera. É isso aí. Bom, infelizmente esse nosso primeiro episódio, né, ele não é com o tema que a gente gostaria de fazer. Na verdade, a gente já tem outros episódios aí que a gente gravou e tá editando e outros podcasts que está fazendo, mas a gente resolveu fazer esse episódio aqui porque é um assunto que é muito importante a gente debater, é muito importante a gente falar. Tá todo mundo falando sobre isso, mas nem todo mundo tá falando exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, que é sobre essa enxurrada aí, com perdão do trocadilho, de notícias, fake news e discussões, galera, que não era mais pra gente estar tendo agora a essas alturas do campeonato. Então, infelizmente, a gente precisa falar isso aqui hoje. A gente espera que seja a última vez que a gente precise estar trazendo esses assuntos aqui para vocês. A gente vai debater as principais fake news aí, as principais teorias da conspiração, ou enfim, negacionismo, como vocês queiram chamar, a respeito das mudanças climáticas. É isso aí, galera. Eu tô meio destreinado de apresentar o Florescast, eu nem lembro mais das coisas que a gente faz. Eu até pensei que a gente podia voltar e fingir que não... Voltar como se nada tivesse acontecido. Galera, do nada, tipo, todo mundo um cara de coroa já. Tipo no Breaking Bad, quando eles fizeram aquele filme, né, do El Camino, que fizeram aquele spin-off que já tava todo mundo velho, barrigudo. Pô, não. Uns com mais cabelo, outros com menos. Exato, botaram aquela careca falsa lá no Walter White, ficou uma merda. Mas enfim, cara, infelizmente a gente tem que falar nesse assunto aqui, né? Para você que tá assistindo e ouvindo esse podcast na data do lançamento, a gente tá gravando em maio de 2024. A gente infelizmente tá passando por uma situação muito difícil no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, devido às enchentes que estão acontecendo lá desde o início do mês, né? E que muita gente já ficou desabrigada, algumas pessoas já morreram, já atingiu, pelo que eu vi hoje, 67% dos municípios do estado, cara. Isso aí é muita coisa. Então a gente pode considerar basicamente que o estado inteiro do Rio Grande do Sul está passando por esse problema, né? E a gente tem visto muita notícia, opiniões, principalmente opinião, né? Porque esse tipo de coisa que a gente tem visto, que a gente vai falar aqui hoje, é opinião, não é informação. Então muita coisa errada sendo falada a respeito, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, eu queria que vocês falassem aí como vocês estão enfrentando isso. Obviamente a gente não tá, nós estamos em lugares seguros, não estamos no Rio Grande do Sul, mas como vocês receberam essa notícia ao longo dessas últimas semanas aí, como vocês estão lidando com tanta informação que tá chegando em relação a isso, galera? De fato, são muitas informações, né? A gente enfrenta diversas divergências, podemos dizer assim, porque, querendo ou não tem como falar do que está acontecendo sem colocar algo político no meio, porque há uma polarização, uns dizendo que o que ocorreu é por conta de mudanças climáticas, outros dizendo que não. Então, querendo ou não, isso é uma guerra de informações, todos tentando puxar para o seu lado, querendo ou não um pouco, outros mais, outros menos. Então, o que a gente tenta fazer é a nossa parte de divulgador científico, que é trazer a ciência, a verdade, tentando compartilhar o máximo possível de informações corretas do que está acontecendo, né? Para mim, eu tenho alguns familiares lá, com certeza é bem preocupante. Não sabia, Estou morando aqui em Belém do Pará, e a gente tem enchentes em pequenas proporções, claro, nada comparado ao que acontece lá, né? Mas com certeza é muita informação que vem. E como o Arthur falou, tem informação divergente, principalmente quando a gente vê, dependendo do veículo de mídia que a gente acaba acompanhando essas notícias, dependendo do influencer que a gente acaba acompanhando, lidando com isso, e com quem tem pessoas de fato passando pela situação, para dizer de fato, com conhecimento de causa, o que está acontecendo lá. Isso é o mais triste de tudo, é ver essa guerra de informações, essa guerra de QR Code, de Pix, e aí no meio tem as fraudes. Isso mostra realmente muitas facetas do ser humano, aqueles que querem ajudar e aqueles que querem se aproveitar dessa situação para lucrar em cima, seja com hype, seja para desviar recursos que está sendo destinado para as famílias que foram afetadas lá.
A gente sempre, no Florestal Brasil, né, a gente tenta manter uma postura, eu não diria nem neutra, mas assim, uma postura de não tomar um lado mesmo. Porque, eventualmente, você toma um lado, você acaba colocando um pouco da sua visão, do seu background, das suas experiências, e não necessariamente isso está certo, né? Então a gente sempre procura, quando a gente coloca uma notícia, principalmente quando a gente, de certa forma, replica certas notícias de grandes portais, né, a gente procura nunca colocar só de um portal, né? Quando a gente colocar assim, vamos divulgar uma coisa que está no G1, a gente sempre, vamos ver no G1, mas vamos ver nos outros sites também, vamos ver na CNN, vamos ver na Band News, vamos ver em tudo, e aí a gente faz um compilado de tudo isso e coloca, porque nós não somos jornalistas, né? Nós somos divulgadores científicos. Então, as notícias que a gente coloca, a gente procura sempre fazer esse filtro, né? E não misturar as coisas. Esse ponto que tu falou, Harry, é muito importante. Nesse momento, se você estiver vendo esse vídeo no momento do lançamento e você quiser doar alguma coisa, se você quiser contribuir de alguma forma, procure canais confiáveis. Não vá mandar pix para influencer, sabe? Mandar pix para empresas que você não conhece, para pessoas que você não conhece. Existem chaves pix do governo do Rio Grande do Sul, que está sendo divulgada. Existe uma vaquinha também, daquele site vaquinha.br, que é, digamos assim, oficial, e que aí várias pessoas estão validando essa vaquinha lá e tal, mas procure doar para canais oficiais, ou mesmo procure um corpo de bombeiros, o Correios do Brasil está recebendo doações, então se você está em dúvida se você vai doar em dinheiro e tal, então compre alguma coisa, compre água mineral, vi que o pessoal está precisando muito de água mineral, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas doe água, então, né, que aí você tem certeza de que aquilo provavelmente vai chegar a quem deve através de canais oficiais, tá bom? Mas hoje, o que a gente tem para falar aqui é sobre mudanças climáticas de maneira geral. Óbvio que a gente vai focar muito no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas a gente quer trazer, na verdade, uma luz a respeito das mudanças climáticas, que é isso que, particularmente, falo para vocês, uma das coisas que mais me incomodou, além da tragédia em si, né, que eu acho que muitas pessoas se sensibilizaram e se incomodaram, mas a respeito de tanta besteira, cara, que a gente tem visto. Ainda bem que eu não tenho Instagram pessoal, cara, porque me dá vontade de comentar certas coisas. E aí, como eu uso do Florestal Brasil, eu preciso me segurar no momento de responder certas coisas para as pessoas. Mas chega, assim, a ser revoltante certas opiniões que a gente coloca. Às vezes são engenheiros florestais, às vezes, que comentam, ou é um biólogo, um agrônomo, e o cara comenta certos absurdos, né, a respeito dessa tragédia e de outras que aconteceram. Então, a gente separou aqui, galera, alguns fatos, né, alguns comentários, algumas coisas que a gente tem visto durante essas semanas a respeito de mudanças climáticas de maneira geral. E uma delas, eu acho que é a principal, que acho que a gente devia começar a discutir aqui, é sobre se isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo natural ou é algo que tem influência do ser humano. E eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam em relação a isso, do que vocês já leram, que vocês já estudaram em relação a isso. Esse fenômeno tem uma relação direta com o El Niño. Nós já falamos diversas vezes aqui. Tem vídeo aqui no Florestal Brasil também falando do fenômeno do El Niño, como ele já afetou, inclusive, por exemplo, a crise do azeite aconteceu já. Tudo isso, a produção em vários estados aqui, o clima na Amazônia, tudo isso tem uma relação direta com o El Niño. Ele vai afetar de alguma forma. Então, quanto mais o ser humano vai negligenciando essa questão das mudanças climáticas e não muda com certos comportamentos, né, que são nocivos, eu acredito que isso influencia direto no que a gente está vendo. Apesar da gente ver ainda em muitos locais de profissionais da área, como tu comentaste agora há pouco, a gente ainda vê, falando que é um processo natural, que é totalmente comum isso que está acontecendo, fazem inclusive links com outras catástrofes similares que aconteceram décadas atrás, no entanto, sem analisar o contexto da piora disso, da recorrência disso, ou de alguns fenômenos que são inexplicáveis, que não são comuns de acontecer em algum local. Minha percepção, com certeza, tem uma ação direta com como o homem está lidando com os recursos naturais no mundo todo. Né? Realmente, o que o Henrique está relatando é o que acho que a maioria de que concorda aqui, que é a relação diretamente com o El Niño, mas a gente tem que falar o seguinte: as mudanças climáticas elas estão ocorrendo. Principalmente, que a gente, igual o relator, a gente vem relatando há muito tempo. E o que acontece? O excesso do desmatamento, a gente pode falar assim, ele causa efeitos. Talvez não instantâneos, não é bem assim que funciona. Ele pode ser a longo prazo. Mas no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é uma soma de eventos. Você tem a questão da massa de ar quente, você tem a massa de ar fria se encontrando, uma não deixando a outra passar. Então há o acúmulo de chuva no Rio Grande do Sul. Já era esperado que isso vinha a ocorrer, não tão forte como ocorreu de fato, mas era previsto. Então houve por parte
dos governantes, deputados, um negacionismo sobre as ocorrências. Então, isso não deixou preparados os municípios para esse tipo de ocorrência. E assim, isso já vinha acontecendo no Rio Grande do Sul? Sim, mas igual o Reuri falou, não é sempre, foram casos isolados, e casos isolados são isolados, como o mesmo diz, não é sempre que ocorre, é uma situação. Se a gente puxar os gráficos que saíram, como o evento de 1941, aquilo foi um ponto fora da curva, não se vinha ocorrendo. Só que nos últimos anos, né, principalmente dentro de um ano, houve 4 efeitos climáticos de enchentes, então está mais frequente, tá? E isso é tudo relacionado à posição geográfica do estado, o El Niño, as mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa e outros pontos. Então, esses fatores juntos é o que aconteceu. Somaram e deu um grande problema. E isso cada vez vai ser mais frequente. Então, há a necessidade de preparação, porque reverter o que está acontecendo não é um papel muito fácil, não dá para parar de desacelerar, é muito difícil, mas a gente tem que tomar certas medidas para que esses problemas, quando acontecerem, sejam mitigados, né? Tocou num ponto muito importante, né? Ele falou da questão do El Niño, né? Começou falando da questão do El Niño, e realmente, né, a gente fez bastante postagem no Florestal Brasil, acho que desde o El Niño passado, né? Explicou o que era o El Niño, né, que basicamente é uma corrente que sobe, ela teoricamente ela deveria subir o Brasil, subir que eu digo assim, o mapa, né, como se estivesse olhando realmente do sul para o norte, né? O problema é que o desmatamento na Amazônia, e aí que a gente entra nessa questão da Amazônia, inclusive tem texto no Florestal Brasil falando sobre isso, esse desmatamento, essa massa de ar quente devido ao desmatamento, devido aos gases de estufa, eles batem na frente fria e faz com que ela retorne, ela desce novamente em direção ao sul. Então isso faz com que fique presa, ele fica uma bolha de umidade e isso, juntamente com outras questões climáticas, ventos que vêm também do oceano, impedem até mesmo da água de escoar. Eu vi um vídeo ali no Oceano Atlântico, né, na orla ali do Rio Grande do Sul, e que a água ela não saía, né? Teoricamente ela devia estar indo em direção ao oceano e ela na verdade está retornando. Então a água do oceano está entrando no continente, né? Então a água não escoa. E sobre essa questão da enchente de 1941, Arthur, a grande diferença é que em 1941, que também foi em maio de 1941, tá? Essa grande enchente que ocorreu, que é a grande enchente histórica, também tiveram outras, tá? No Rio Grande do Sul. Não foi de 1941, nunca mais teve nada e que teve agora em 2024. Não foi assim. Tiveram outras, né? Nós sabemos disso. Só que em 1941, que foi a grande enchente, que pode se comparar um pouco com a que teve esse ano, choveu por 22 dias. Ininterrupto, foram quase um mês de chuva para causar o estrago que causou, e que não foi o mesmo que causou agora, tá? E dessa vez, esse ano, foram 3 dias que foram suficientes para causar a catástrofe que se causou. E isso tem se aumentado, né? Só está aumentando, só está se agravando esses problemas, porque a chuva não para. Agora nós temos, felizmente, 3 dias sem chuva no Rio Grande do Sul, na data que a gente está gravando esse episódio. Então, deu uma amenizada, fez lá 30 graus de temperatura. Mas vocês podem ver até essa amplitude climática, né, cara? Ontem fez 30 graus e há 2 dias atrás estava chovendo. Então, assim, tá um negócio, né? A amplitude climática, eu acho que é o principal problema das mudanças climáticas. A gente tem extremos muito grandes, né? Aqui em Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Mas faz tempo que eu não uso um moletom, uma camisa de algodão de manga comprida, sabe? Porque nós sentimos essa diferença em questão de 2 anos. Exato. Já sentia isso. Exato. Cheguei aqui em 2019, usava boina, usava cachecol, abafador de orelha, saca? Me sentia no Polo Sul. E agora eu não sei nem onde é que tá esse negócio, tá guardado, jogado aqui na gaveta, que eu nunca mais usei, só uso camisa de manga curta e tal. Então, essa amplitude climática, né, é bem complicada, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que o Brasil, a resiliência do Brasil em relação a essas questões desses desastres ambientais é muito baixa. A gente tem um problema muito grande para se recuperar, é muito moroso, e é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. As cidades que foram devastadas ano passado, ainda nem
conseguiram ainda, sabe, se recuperar totalmente e já veio a água e já levou tudo de novo. Então basicamente é isso que a gente quer conscientizar as pessoas, né? É óbvio que o El Niño é um fenômeno natural. Não é um homem que causa o El Niño, sabe? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural do nosso planeta. O que acontece é que as ações humanas, elas aumentam esse efeito. E é isso que é a questão. E a pessoa não pode ignorar. Pode falar. As ações humanas, elas são catalisadoras, elas vão acelerar todas essas alterações. Como tu falaste, foi muito bom que a gente está acostumado a lidar com determinada escala de extremos. A temperatura aqui no inverno, essa temperatura no verão. E tem um período aqui entre esses dois extremos. De repente, a gente está alongando isso. Por exemplo, tu comentaste aí de Curitiba, eu comento aqui de Belém do Pará. Tu sabes aqui como é a chuvinha sagrada de todo fim de tarde. Sim. E tem muita gente que fica, olha, esse mês aqui era para estar sol e está chovendo todos os dias de uma forma inacreditável, entendeu? Mas é normal chover no norte por conta da Amazônia e tudo mais, a precipitação é muito alta, nível de precipitação. No entanto, aí vem a questão da ação humana, entendeu? É normal encher a cidade um pouco e depois ela escoa, ótimo. Só que aí vem o ser humano jogando lixo em tudo quanto é lugar, vem a má administração, começa a acumular lixo, os bueiros entupidos, começa a dar uma enchente de uma forma que não era comum na cidade. Por quê? Por conta da ação humana. Isso é uma pequena amostra de como que o ser humano, com suas pequenas ações do dia a dia, pode estar influenciando no clima mais do que ele imagina. Agora, imagina isso numa escala global. Tá? Eu vi, pegando um pouco do seu ponto e o ponto do Lucas, que o mapa que saiu, de como está a massa de ar quente e a massa de ar frio, ela passa exatamente pelo lado da Amazônia, norte do Brasil, principalmente a Amazônia mesmo, que é aquele grande espaço, e ela desce ali como se beirando por fora do Brasil, no Paraguai, e chega no sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, assim, está passando por fora do Brasil, vamos dizer assim. Então, o centro-oeste e o sudeste, hoje, está muito quente, coisa que não é normal. E aí, pegando um pouco daquele, o tempo está muito louco, está diferente, está. Porque realmente, chega na época de maio, eu, como transito muito entre São Paulo e Minas, essa época era para estar frio, principalmente em Minas. Eu estou aqui numa altitude mais ou menos de 1.100 metros. Aqui, essa época eu já estaria usando blusa, touca, igual o Lucas relatou que em Curitiba, quando ele chegou em 2019, era esse tipo de clima. Então, assim, era para estar frio, mas, tipo assim, a gente está no calorzão, em uma altitude dessa, numa cidade serrana, que se você acordar aqui, é pura neblina, mas não está caindo uma gota de água. E aí entra um detalhe, que não quer dizer que, assim, é o que o Sul está passando. O Rio Grande do Sul é terrível. Só que o resto do Brasil também não está preparado para isso. Porque o tanto de chuva que está caindo lá não está caindo no resto de muitas regiões. E tem gente que depende, por exemplo, da agricultura. Seja ela da monocultura, da agrofloresta, seja qual for. E não está chovendo. Já não está chovendo há dias. E está muito seco. Então as plantas, elas têm ali a sua capacidade de reter calor a um nível. E quando esse nível passa, elas começam a morrer. Então, assim, o impacto não é só no Rio Grande do Sul com essas chuvas. A falta de chuva nesses pontos, como eu citei, no centro-oeste e no sudeste, também impactam o povo brasileiro. Então, é aí que começa a surgir, às vezes, no mercado, algum produto caro. Porque se não chove, não tem água, plantas morrem, então você não tem a disponibilidade alta e os custos vão lá em cima. Total, o vídeo que eu fiz sobre a relação do El Niño, o primeiro vídeo que eu fiz foi justamente o efeito dele na produção nas vinícolas no Brasil, na produção de uvas, justamente derrubou muito. Depois teve efeito na crise do azeite, de 2022, 2023. Sim, ainda está hoje, né? Caiu. E, por exemplo, o Brasil, que é um dos maiores consumidores, ele deixou de consumir 100 toneladas para consumir cerca de 75, 80 toneladas. De 2022 para 2023. Você viram o preço do azeite, cara? Eu amo azeite, cara. Aqui em casa a gente não vive sem. Mas não tá dando, velho. Pô, a última vez que eu fui no supermercado, a lata do azeite, que eu não vou falar a marca, mas todo mundo sabe qual é que eu tô falando. Patrocina, né? Pô, patrocina aí, cara. Aquele que canta todas as manhãs. R$52, cara. Uma garrafa de 500 ml de azeite. Pô, mas tá mais caro que o uísque. Cara, o negócio é temperar salada com cerveja, cara. Não, tá, tipo assim, tá inacreditável, cara. O preço do azeite. E aí o Brasil, né? Só abrindo um parêntese aqui, né? As pessoas estão falsificando o azeite. Você viram essa notícia? A polícia... Já tem tempo aí, óleo composto, né? A Polícia Civil pegou uma fábrica clandestina que estava pegando a garrafa do azeite, os rótulos e tudo, e colocando óleo composto ali e vendendo como azeite. Né? Brasil, né, cara? Mas enfim. Então, assim, e é totalmente relacionado à questão climática, né?
Obviamente as coisas importadas no Brasil já são caras, mas esse problema do clima na Europa, que é onde é produzida parte do Mediterrâneo, é onde é produzida a maior parte do azeite do mundo, tá bem precária essa situação, e até agora eles não conseguiram se recuperar dessa crise, né, de produção de azeite. Então, assim, o planeta ele está chegando a um nível, né, e isso já vem se falando há muito tempo. O IPCC, que é aquele painel internacional que trata das mudanças climáticas, eles falam, né, eles estão alertando há muito tempo, né, sobre essa questão do aumento da temperatura dos oceanos, que a gente teve uma média de aumento de 1,5 graus na temperatura dos oceanos, e existe um dado que fala que dos anos 1800 até agora, o aumento da temperatura do oceano, né, ficou numa média de 0,8 graus, mas este aumento todo, né, a maior parte foi nos últimos 40 anos, que é justamente quando começou toda essa questão industrial, de vários polos industriais no mundo todo, né, os Estados Unidos, a China, a Europa, Singapura, Japão, Brasil, enfim, todas as Américas, é muita indústria, é muita agricultura, né, muito desmatamento, é muita queimada, de um jeito que o planeta ele não aguenta. Ou melhor, Imagina. O ser humano não aguenta, né? Porque o planeta vai continuar lá. A Terra já passou por crises climáticas, tivemos eras glaciais, eras de vulcões e tudo mais, e o planeta vai se restabelecendo. É nós, seres humanos, que talvez não vamos sobreviver, né? Com um aumento de 2, 3%, 3 graus a mais de temperatura média, que vai ficar complicado. Né? Por exemplo, tu falaste desse aumento aí da temperatura dos oceanos. Aí, de repente, vai causar o desprendimento, por exemplo, como aconteceu ano passado. Aquele iceberg gigante do tamanho da cidade de São Paulo. Sim. Se desprendeu. Isso, com certeza, quando derreter, vai aumentar o nível da água. Agora, imagina várias peças dessas se desprendendo, sabe? Um minuto que meu cachorro ficou maluco. Dá pra ouvir? Vaza muito, é? Tá dando. Deixa ele latir. Não tem problema não, cara. Ele quer participar. Acho que já passou. Ainda é o Boris, então ainda? isso tudo afeta. Não, é o Max. O Boris morreu, a gente lá em Belém. Um minuto de silêncio. É o Max. Olha só. Sim. Assim como numa equação, a gente tem pontos variáveis e os pontos constantes. Então, essa questão do aumento da temperatura do ar, Amazônia, e a gente tem uma constante que é a Cordilheira dos Andes, e que na América do Sul é o que faz o controle disso, é o que faz o equilíbrio ficar perfeito, é o que protege a gente de várias outras intempéries aí, de muitas variantes. Então, a gente tem aqui a massa de ar que sai da Amazônia em direção ao resto do Brasil e a massa do oceano que se encontra. A gente tinha com uma maior facilidade para prever isso. Só que a partir do momento que a gente aumenta o número de queimadas, a gente faz um desbalanço nessa equação aí. A cordilheira continua do jeito que ela sempre esteve lá. Só que aí a grande questão é o que está afetando mais, o aumento da temperatura do oceano ou as queimadas que a gente está fazendo na Amazônia? Deve ter alguém agora assistindo aqui a gente, porque a gente vai divulgar isso aqui, e com certeza vai estar pensando, de novo, essa baboseira de ambientalista, de que está queimando a Amazônia, isso está desbalanceando. Eu já tive muitas discussões aqui nos grupos de WhatsApp, outras não pessoas herói, devem ter aí essas discussões. Eu vejo o Harry debatendo nos grupos, eu falo, esse cara é um herói. Não, mas eu tô proibido agora, inclusive. Falar que não tem Instagram pessoal. Eu tenho Instagram pessoal, mas eu tô proibido, né? Minha esposa proibiu de eu ficar discutindo na internet. Mas cara, pô, não... Assim, e é por isso que a gente tá gravando isso aqui hoje, né? Que eu não sou daquele que fala assim, deixa o cara falar sozinho. Não, porque alguém vai ouvir. Exato. Sabe? Se o cara falando merda, é sim nosso papel como pessoas e aí eu tô falando pra nossa audiência, tá? Pra você que tá ouvindo, pra você que tá assistindo a gente aqui. É seu papel, sim, discutir. Você não vai chegar com o cara, não é pra você xingar ele. Como você é burro. Mas apresente fato. E eu vou te dar uma dica. Quando você apresenta fatos e o cara não rebate você, é porque ele entendeu o que você falou. E isso acontece direto no Florestal Brasil. Às vezes vem um cara, fala uma coisa, fala uma besteira dessa, assim, isso aí sempre aconteceu. E em 1941, o que é que vocês podem dizer sobre isso? Você fala assim, em 1941 aconteceu. Foi por causa... Foram os mesmos motivos. Só que agora é muito pior. Agora é muito mais rápido, agora é mais intenso, e agora dura mais tempo para você se recuperar. Aí o cara... tá. Um exemplo bom, cara, disso que você está falando, o cara falou assim, as mudanças climáticas é pauta comunista. Olha só que legal, ele acabou de falar que ele acredita nas mudanças climáticas, só que ele falou que é pauta comunista, só que o cara não teve nem a capacidade de entender o que falou. Então, assim, tem muito povo que quer defender algo, só que não tem nem
tipo de argumento. E quando quer levantar argumento, levanta um dos piores. Mas é isso que o Lucas falou. Tem que responder com dados, com coisas verdadeiras. Tem que ser desse tipo. Não é xingando que se resolve. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Por isso que a gente tá fazendo isso aqui. Pegue este vídeo, mande pras pessoas, sabe? Mande pra sua família, manda no grupo da família. Fala assim, ó, ouve esses caras falando aqui, sabe? Dá uma moral pra esses caras aí que estão falando, sabe? Porque a nossa ideia é justamente difundir o conhecimento, sabe? Sem agredir. A gente sabe que às vezes a pessoa, ela quer muito acreditar naquilo. E quando você vem com argumentos, né, e ela se sente confrontada por argumentos, às vezes a pessoa fica na defensiva. E a gente viu isso sobre várias coisas, né, que aconteceram aí. Nem vale tanto a pena entrar nesse mérito. Mas só para citar o caso da Covid, né, as pessoas estavam tão convictas naquilo que elas queriam acreditar, que quando você confrontava com argumentos, a pessoa ficava na defensiva, brigavam. Tivemos várias questões em relação a isso. E a questão climática é isso, só que a grande questão da mudança climática é que, diferente da Covid, que a gente tem uma vacina, né, que a gente pode aplicar uma vacina e tudo mais, a gente pode usar uma máscara, a gente pode usar álcool em gel, a gente pode ficar em casa e se proteger. A mudança climática não, cara. As emergências climáticas, a amplitude climática não. Se você está dentro de casa, você é afetado. Como as pessoas que estavam no Rio Grande do Sul estavam dentro das suas casas. Não tem lugar mais seguro para você ficar dentro da sua casa. E a mudança climática, ela veio, você acreditando ou não, a água veio, a chuva veio e levou a casa do negacionista e levou a casa do ambientalista. Comparativo que o Lucas falou, a gente tem aqui a pandemia em escala global e as mudanças climáticas também em escala global. Como é que você resolvia da pandemia? Ação álcool em gel, fica em casa, não sai para visitar ninguém. E na mudança climática agora, com esse efeito da água? Não interessa se está em casa, se está no trabalho, está no shopping, está dentro da loja da Avan, que foi a foto que ficou super famosa, né? Sim. A gente tem uma dimensão de até onde a água chegou. Então não interessa, ela vai pegar todo mundo. Então você está mais perto da mudança climática do que tu imagina. Infelizmente vai ser recorrente, vai ser ano após ano. Talvez com um intervalo maior de 2, 3 anos, mas cada vez vai ser mais frequente. Igual a gente relatou aqui no começo. Só o Rio Grande do Sul teve 4 eventos de enchentes com ciclones e tudo mais. Entendeu? Em um curto período de tempo. E eles, igual o Lucas relatou, eles não teve tempo de recuperar de um e já emendou em outro. E isso não vai ser só lá. A gente teve eventos, né, Lucas e Rio, que a gente ocorreu aí em 2022, 2023, lugares sofrendo além do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o mais avassalador, que a gente está vendo aí que o negócio foi tremendo, né? Praticamente o estado inteiro. Sim. Mas isso daí vai ocorrer mais e mais vezes ao longo do Brasil, tá? A gente vai sofrer as consequências. E um ponto só colocando aqui que é importante, esses tempos teve lavouras de soja no Mato Grosso do Sul, o calor estava tão grande que chegou a bater 67 graus no campo, cara. Você acha que isso daí vai ajudar quem? Ninguém. Isso é as provas da mudança climática, os eventos mais frequentes, ocorrendo mais vezes, porque antes tinha um espaço de tempo para ocorrer. Dava até tempo de você, vamos supor, se preparar. Só que agora não está dando tempo nem de se recuperar. Nós não mencionamos aqui, a gente está falando das perdas de residências, perdas materiais aí, mas com certeza em breve, porque ninguém quer falar no assunto agora, pelo menos eu ainda não vi ninguém levantando essa bandeira, mas as perdas econômicas vão vir logo em breve aí. É um negócio catastrófico, perda de gado, fazendas de porcos que eu já vi aí aos montes aí, que felizmente perderam a vida aí, e isso tudo vai ter um sacrifício financeiro está acontecendo, sabe? As lavouras estão se perdendo, lavoura de tomate, lavoura de arroz, o que seja. Então, em breve, essa conta vai chegar também para piorar essa situação que já é terrível. Sim. A gente tem visto muitas imagens, né? Muito impressionante. Hoje eu vi uma imagem que me chamou muito a atenção, não necessariamente porque deram muitas imagens chocantes, né? Áudios, às vezes que a gente até... É igual na época da Covid, a gente às vezes tem que se blindar e fazer um filtro também das coisas que a gente absorve, pra gente acabar não se afetando tanto psicologicamente em relação a certas coisas. Mas hoje eu vi uma imagem muito curiosa, e que, para mim, é o que mais representa o quão absurdo é isso que está acontecendo, que é o resgate de um cavalo que estava em cima de um telhado. E eu fiquei um tempo refletindo assim, que a imagem do cavalo, dá pena, obviamente, ver um cavalo ali, já estava vários dias em pé, num pedacinho de telha, né, de telha ali. Mas assim, eu fiquei pensando depois assim, o cavalo está em cima do telhado. O que é preciso acontecer em um local para que um cavalo vá parar em cima do telhado de uma casa? É chocante. É inimaginável. Se você não vê a imagem, você não acredita. Você fala assim, o cavalo está em cima do telhado. Ninguém acredita. O cavalo subiu no telhado. Como? Impossível. Mas aí, quando você olha a imagem de cima do helicóptero, você entende, tá? O cavalo foi levado até lá, pela água. Então, para mim, isso é o que dá grande dimensão do que é isso que a gente está vivendo. É uma situação absurda, inimaginável, incalculável, mas que, infelizmente, era prevista. Houveram várias
avisos, e a gente vai falar sobre isso agora no próximo bloco, sobre o que a gente pode fazer para evitar que isso, pelo menos, volte a acontecer. Então, assim, para quem está vendo até agora e ainda não se convenceu do que a gente está falando, né, ainda não se convenceu de que é uma realidade, ou que talvez tenha memória curta e não lembre, a gente separou uma lista de catástrofes, de problemas que a gente enfrentou no Brasil relacionadas a questões climáticas. E a gente vai literalmente ler aqui para vocês, trazer aqui para vocês esses problemas que aconteceram. Em 1966, em Recife, uma grande cheia tomou conta da cidade, deixando diversas partes submersas devido ao transbordamento do rio Capibaribe, matando 175 pessoas e deixando o nível da água em torno de 2 metros de altura em diversos bairros de Recife. Já no ano seguinte, no estado do Rio de Janeiro, em 1967, um deslizamento soterrou casas e prédios no bairro de Laranjeiras, aí, cidade bem famosa pela música do Nando Reis, da Cássia Eller, causando a morte de cerca de 200 pessoas. No estado foram 300 mortes e 25 mil feridos nesse temporal. No mesmo ano, já em Guaraquatuba, em São Paulo, né, que é em 1967, após vários dias de chuvas fortes, as encostas deslizaram na madrugada do dia 17 de março, resultando aí numa morte entre 500 vítimas, tá? Tem aí, né, os que morreram e também os que sofreram com isso. E aí, aquele negócio que a gente estava falando, né, da amplitude climática e da frequência. Isso foi no ano 60. Depois disso, o próximo desastre climático que a gente teve foi no ano de 2008, onde em Santa Catarina, fortes chuvas atingiram as cidades do Vale do Itajaí, deixando 150 mortos e cerca de 80 mil desalojados, vítimas das enchentes e dos soterramentos que aconteceram em Santa Catarina em 2008. E saindo da década de 60 no estado do Rio de Janeiro e voltando aqui para o ano 2010, chuvas intensas provocaram deslizamentos de terra, resultando em pelo menos 168 mortes, sendo 72 em Niterói. O Morro do Bumba, um antigo lixão aterrado e urbanizado, foi uma dessas áreas e foi uma das mais afetadas. E no ano seguinte, de novo no Rio de Janeiro, para ver como já foi mais frequente, dentro de um ano, houve deslizamentos de terra e enchentes no Rio de Janeiro. Uma série de fortes chuvas causando deslizamento de terras e enchentes em várias áreas do Rio de Janeiro, resultando em centenas de mortes e deixando milhares de pessoas desabrigadas. Em 2020, galera, em São Paulo, fortes chuvas provocaram enchentes em diversas regiões da cidade, causando destruição de casas, ruas alagadas e perda de vidas humanas. Minas Gerais também foi bem recorrente aí nos últimos anos nos noticiários por conta de desastres, naturais ou não. Em Minas Gerais, no ano de 2020, o maior volume de chuvas no único mês em 110 anos causou deslizamentos, enxurradas e soterramento, resultando em 74 mortes e mais de 100 cidades em situação de emergência. De novo no Rio de Janeiro, dessa vez em Petrópolis, essa que foi, acho que uma das grandes problemas que a gente teve recentemente. Em 2022, a gente teve uma das piores catástrofes, né, relacionadas às mudanças climáticas no Brasil, que foi em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, foi em 2022, onde, após 11 anos, o maior desastre climático do país, né, que foi em Petrópolis, foi atingida por uma segunda tragédia, tá? E essa foi constatada até o momento, em 2022, como a pior da história naquele momento, com 241 mortes e uma pessoa desaparecida após chuvas e deslizamentos de terras. Só para recordar aí, que, né, foi muito recorrente nas mídias, eram casas sobre casas com terra por cima. Eu lembro uma coisa desse terrível. Muito triste. Em 2022 ainda, já em Pernambuco, deslizamentos causados por chuvas na região metropolitana de Recife e na Zona da Mata resultaram em 129 mortes e 9 mil desabrigados, com 14 municípios decretando situação de emergência. E voltando para São Paulo, agora super recente, 2023, no município de São Sebastião, fortes chuvas resultaram na morte de 65 pessoas no litoral norte de São Paulo, com mais de 300 desalojados e 400 desabrigados. E agora, puxando um pouco fora da faixa, né, que a gente veio colocando aqui gradualmente ao longo dos anos, onde teve muitos desastres entre o Rio de Janeiro e São Paulo, como foi destacado aqui, a gente tem a seca do Nordeste, que durou por 5 anos, tá? Foi de 2012 a 2017. Ela foi uma das piores secas já registradas, atingiu a região Nordeste do Brasil, afetando milhões de pessoas e causando escassez de água, perdas de safras agrícolas, impactos significativos na vida das comunidades locais. E aqui, só colocando um adendo, onde a gente estava falando da questão do aquecimento dos mares, tá? Junto a isso, como está tendo o derretimento da geleira, aumenta a camada de água doce nos mares, tá? E isso tem um efeito direto no aquecimento e nas chuvas.
E um ponto importante é que as direções dos ventos dos mares, as famosas também que a gente pode falar, que são as correntes marítimas, elas estão mudando. E isso causa um efeito de mais seca no Nordeste, onde a gente teve recentemente declarado que é a primeira zona árida no Brasil. Não é hiperárida, né, que é de deserto, que muita gente se engana. Então, assim, o Nordeste está ficando mais seco. Se teve uma faixa ruim, pode ser que piore daqui para frente. É isso aí. Além da seca do Nordeste, a gente também teve, por conta também da ausência de chuvas, né, o aumento do número de incêndios também na Amazônia. Além das queimadas criminosas, também tivemos muito incêndio na Amazônia. Isso chamou a atenção, inclusive, da comunidade internacional para essa questão do desmatamento das mudanças climáticas. As chamas destruíram áreas imensas de floresta nativa, floresta que até então estava intacta, causando esses danos ambientais aí gigantescos, incalculáveis, né? Afetou comunidades indígenas, a biodiversidade da região, fez muitas pessoas terem que sair das suas casas, né? Ao ponto da Amazônia terem rios que praticamente secaram e cursos de rios que foram alterados por conta disso. Ficou tanto tempo seco que o curso do rio alterou. Cidades ficaram isoladas, comunidades que só se locomoviam, só se interligavam através dos rios. Como o rio ficou seco, você não conseguia nem sequer transitar entre uma cidade. Então as cidades ficaram isoladas mesmo. Assim como as cidades ficam isoladas por conta da enchente, cidades na Amazônia ficam isoladas por conta das secas. Exatamente. E em 2020 também nós tivemos as inundações no Pantanal, um bioma que é conhecido justamente por ser uma planície alagada, teve problemas com excesso de inundações. As maiores inundações já registradas atingiram o Pantanal brasileiro no ano de 2020, destruindo habitats naturais, causando morte de animais e afetando a vida das comunidades locais que dependem da região para sua subsistência. É isso aí, galera. Então, assim, a nossa intenção com esse podcast é trazer esse alerta mesmo para vocês. Não é botar medo, mas é deixar vocês alertas. Você que está ouvindo a gente até agora aqui nesse podcast, você é uma pessoa privilegiada. Primeiro, porque você está ouvindo o Florescast até o final. E segundo, porque isso mostra que você é uma pessoa que gosta de se manter informada, que vai atrás da informação. Então, a gente agradece vocês por estarem aqui com a gente. Se você puder, e se ainda for possível, né, doe para as pessoas que estão precisando. Existem várias formas de fazer isso. Como a gente falou no início, procurem canais confiáveis para vocês fazerem essas doações, mas façam, ajudem dentro do limite da possibilidade de cada um de vocês. E se você não puder doar, ajude com informação, ajude defendendo a informação boa a respeito dessas questões todas que a gente falou aqui. Essa última lista que a gente fez aqui não é para ficar remoendo o passado e ficar trazendo coisa ruim, revirando o baú de coisas ruins, mas é para mostrar para vocês que isso é real. A gente começou ali na década de 60, depois tiveram quase 30 anos, né, sem grandes problemas, e dos anos 2000 para frente, praticamente todos os anos teve alguma coisa. 2000, 2002, 2010, 2011, aí várias coisas acontecendo até 2024. E é seca, e é excesso de chuva, e é alagamento, e inundação, muito problema de chuva, muito problema de deslizamento, porque o Brasil tem muita ocupação, residências em áreas ocupadas que são irregulares, que são áreas que não são apropriadas para moradia, nem encostas, topo de morro. Então, espalhe esse podcast para pessoas que você conhece, tá? Divulgue as coisas que a gente está postando no Florestal Brasil. A gente está sempre procurando manter vocês informados com notícias validadas, que a gente corre atrás de ver informação, ver se é uma coisa confiável para postar para vocês. E é por isso que o Florestal Brasil, a gente, como a gente sempre falou, a gente não é jornalista. O nosso foco não é trazer a notícia assim que ela acontece. A gente apura, a gente vê. Então, às vezes, uma notícia no Florestal Brasil ela pode vir em 2, 3 dias depois, mas ela vai vir embasada, com mais de uma fonte, geralmente. E é assim que a gente trabalha aqui. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Agradeço ao Harry e ao Arthur pela presença mais uma vez. E fiquem ligados que o Florescast vai voltar aí esse ano com vários outros programas. A gente vai ter uma recorrência maior para a galera que gosta aqui do Florescast. Então, fiquem ligados aí. E para quem gosta do Florescast e quer dar uma sugestão de tema, comenta aí, coloca nos comentários que tema você acha que seria interessante a gente comentar aqui para bater um papo desse, fazer um debate, uma troca de ideias aqui e complementar, enriquecer um pouco mais o debate sobre esse assunto. Comenta aí embaixo, a gente quer saber. Aí. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.